fazia. E batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas eram seus discípulos. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Pode se assentar, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Muito feliz pela oportunidade que foi me dada, né, pelo pastor, pela essa oportunidade de estar falando da palavra do Senhor. Eu confesso aos irmãos que eu estou bem nervoso que a palavra foi chamada logo de cima, assim, né? Mas tudo tem um propósito, né? E a necessidade, quando que a gente vai traduzir aqui para os irmãos que está na Bíblia, ela vem falar de propósito dessa necessidade. Toda necessidade, ela tem um propósito também, irmãos. Quando a gente passa alguma necessidade na vida, a gente tenta buscar algo que tenta satisfazer a nossa necessidade, não é assim? Pessoas, a gente tem necessidade de comer, quando a gente vai se alimentar, a gente busca o alimento. E tudo isso é uma necessidade, mas o propósito que Deus tem para mim, para a tua vida, é uma necessidade. Hoje eu falando com Deus, eu falei, a gente é tão falho, tão fraco, Deus. Por que o Senhor nos escolheu? Porque há um propósito sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você não está aqui em vão. O Senhor Jesus tem um propósito. Você não está aqui em vão. Muitas das vezes você não queria estar aqui. Não seria bom a gente estar em casa, no sofá, sentado, assistindo uma televisão, tão confortável, né? Esse tempinho fresco. Hoje de manhã teve a escola bíblica dominical, chegamos aqui numa chuva, irmãos. Eu levantei, eram umas 8 horas, começou a cair um toró d'água. Eu falei, nossa, tem que levantar, vamos para a escola bíblica. O Espírito, eu acordei na hora que começou a chover, 8 horas. Porque havia um propósito de eu acordar cedo hoje, para estar aqui, abrindo a igreja. Então tudo tem um propósito. Mas no propósito, para trabalhar no propósito, se a gente olhar aqui no versículo, a gente vai falar da mulher do poço. Também que Jesus encontra com essa mulher, sobre aquela mulher samaritana no poço. Muitos apontavam para ela, né, as coisas erradas que ela fazia, que ela tinha. Mas Jesus tem um propósito com ela. Jesus teve que ter um encontro com ela, que havia um propósito na vida dela. E Jesus só busca aqueles que têm um propósito. Jesus não te buscou porque você é bonitinho, não, porque você tem uma boa aparência, não. Se fosse assim, jamais ele me aceitaria. Ele não vai atrás de pessoas, né, de boa aparência. Se olhar na Bíblia aqui, tem Samuel, quando vai escolher lá o rei, o Senhor Jesus fala para ele, Samuel, você olha muito para a aparência. Se não fosse assim, nós estávamos perdidos, né? Se fosse só aparência, se o evangelho só fosse só aparência, ia ser só daqueles povos mais modelos que estão na televisão. Mas o Senhor Jesus nos escolheu. E quando olhamos aqui, ó, no comecinho do texto que eu narrei para os irmãos, o propósito, não tem contenda, irmão, no propósito. O Senhor Jesus estava lá na Galiléia. E houve uma contenda entre os irmãos, de quem batizava, de quem pregava mais, né? E quando tem essas coisas dentro da igreja, Jesus não dá, irmãos. Não prega tudo. É só um que prega, só um que fala, só um que abre culto. Não, irmãos. Há um propósito. Porque Jesus tem um propósito na minha e na tua vida. Talvez o nosso propósito seja diferente. Glória a Deus. A Bíblia fala que Jesus saiu da Galiléia e foi outra vez para a Judéia. Era um caminho de 175 quilômetros. E havia um lugar mais perto para eles passar. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus,
ia caminhando com seus discípulos. No caminho, irmãos, diz que ali havia um sentido para caminhar. E Jesus resolve ir por outro, porque era um caminho que o povo não gostava de passar. Havia dois caminhos ali: um caminho para Samaria e um caminho que ia para o lado do rio. Era um lugar até fresco de se andar, que era pelo vale do lado do rio. Era um caminho bom de se passar, mas Jesus escolheu um caminho pior, que ele ia passar no meio de Sicar, uma cidadezinha à beira de Samaria. Mas por quê? Muitas das vezes a gente quer o caminho melhor. Quando eu falo de Jesus, o Senhor, ele não une uma mulher e um homem. Ele não quer saber se é uma mulher e um homem. Ele une propósito. E muitas vezes a gente escolhe, a gente vai escolher por aparência. E quando a gente escolhe por aparência, não cai no propósito do Senhor. Né? O Senhor une propósito. Talvez você tenha aquele cão. Esse dia eu vi a irmã comentando sobre o cãozinho dela, que pediu oração para achar o cãozinho dela. Tudo isso tem um propósito, irmão. O cãozinho sumiu. Para aumentar a fé da irmã, para chamar na oração. E tem os animais para a gente tem um propósito do animal. Quando a gente pega um cão, a gente, logo no propósito dele, vai ser um cão de guarda, né? É para o propósito. Então, é o seu animal. Ele está ali para cuidar do seu ambiente. Mas tem pessoas que precisam de um cão, porque ela precisa. Talvez a mente dela precise de uma necessidade do quê? De um carinho. E ela acha num animal. Precisa de uma atenção. Eu, desde pequeno, eu gosto de criar umas galinhas, irmãos. Esse dia passou um comentário lá na televisão, que as galinhas é bom para depressão, que você cria umas galinhas, você fica intertido. É para cura de ansiedade, depressão. Eu gosto de criar umas galinhas desde pequeno. Mas você, até a sua criação, você tem que criar bem. A Bíblia fala que nós temos que criar a nossa criação bem. Não devemos maltratar nossas criações. Né? E é porque é um propósito sobre aquela criação também. Você acha que Deus colocou um cachorro na rua por vera vontade dele? Não, aquele cachorro tem um propósito. Aquele animal tem um propósito na vida dele. Talvez ele não tenha alma, mas ele tem um propósito também de vida. Criou as aves para alimentar o gado, tudo tem um propósito. E diz que eles caminharam dali, e diz que Jesus para. E eles caminhando, eu só posso, imagine, na hora que ele mudou o caminho, os discípulos atrás, falaram, onde que Jesus vai? Né? Nossa, aqui é o caminho dos bandidos. Aqui só tem ladrão. Aqui é lugar de samaritano. Nós não se dá com ele, aqui só tem bandido. E indo atrás, razoando Jesus. Até que Jesus chega no poço e se assenta. E é assim, irmãos. Quando algo não é para você, Jesus manda você. Aquele algo assim, ó, vai comprar pão. Vai comprar pão. E ali não precisava de pão. Eles andaram 170 quilômetros. Eles estavam com sede, não precisava de pão ali. Talvez aquilo que Jesus mandou embora da sua vida é porque não estava no propósito. Algo que saiu da sua vida não tinha propósito para estar lá. Verdade. Então Jesus mandou ele comprar pão. Talvez ele não voltou da compra do pão, mas não é para voltar. Tem gente que não vai voltar mesmo. Foi comprar pão e ficou lá. E não achou pão. E tem muita gente que sai da presença e não acha o pão, que é Jesus, o pão da vida. Muitas vezes o pão vai sair da sua vida. Aleluia. Porque Jesus mandou. Aquela pessoa vai sair porque Jesus mandou. E a gente tem que saber que o Evangelho foi feito para todos. Mas separados são poucos. A salvação é para todos. Mas separado. Então a gente não pode arrazoar.
E diz que Jesus senta ali e vem uma mulher. E se observarmos bem, aquela era uma pobre mulher, irmãos, porque ela nem serva tinha. E ela vinha no horário, no meio-dia mais quente para tirar, porque os povos daquela cidade não podiam ver ela tirando água ali. Que já começava, talvez, a xingar essa mulher, pelos maus feitos que ela fez, pela a vida dissolúvel que ela tinha ali. Mas Jesus não está interessado nisso. E quando aquela mulher chega à beira do poço e cata o seu balde ali, vai tentar tirar água, Jesus pede água para ela. E ela já fala para Jesus: tu sendo judeu, pede a minha água que sou samaritana. E Jesus diz para ela assim: ó, se você soubesse o dom que é de Deus, você pediria água para mim. Muitas vezes estão na beira do poço. E para quem nós devíamos pedir a água, nós não pedimos. Porque Jesus está ali para te alimentar. O pão, com a água. Mas primeiro a gente tem que tomar a água. Por que a água vem primeiro? Porque Jesus é a fonte de água viva. E se você tomar a água, a fonte que é Jesus, aquela água vai jorrar dentro de você para a vida eterna. Jesus disse que você vai ter vida eterna com Ele. É só tomar da água dele. E para você tomar da água dele, é só aceitar Ele como Jesus. O suficiente Salvador para a sua vida. É tão bom estar com Jesus, irmãos. Olha quanta vida mudada, quantos irmãos estão aqui. Se for botar testemunho de irmãos que estavam aqui, irmão, era tudo caixão. Não estava ninguém aqui vivo. Aqui ia dar um ginásio forte para enterrar lá. Era uma tragédia, irmãos, se não fosse Jesus. E pelo pecado, a Bíblia diz que pelo pecado, pelo homem entrou o pecado no mundo. Já pensou se fosse tudo ao contrário, né, irmãos? Se Adão tivesse feito tudo certo. Até na vida de Adão há um propósito. Se tivesse vida eterna aqui nessa terra, como que nós ia viver? A terra não ia sustentar tanta gente. Então tudo é um propósito debaixo do sol, né? Salomão já explicava tempo, né? De nascer, a tempo de plantar, a tempo de nós estarmos felizes, é tempo de chorar, é tempo de colher o que plantou. Hoje tem muita gente colhendo o que plantou, mas mesmo no Evangelho, irmão, a gente vai colher o que a gente plantou. Glória a Deus. O Evangelho não veio para limpar você. Você, de algum modo, você vai colher o que você plantou. Hoje olhamos para os jovens aqui, ó, né? Graças a Deus eu tenho um bom emprego. No meu servicinho, eu sou autônomo ali, eu gero meu dinheiro, para mim tá bom. Mas jovens, estude, que você vai colher lá na frente. As crianças, respeitem os seus pais, que é bíblico, que o Senhor aumentarão os seus dias na terra. E quando vimos Jesus ali com aquela mulher, e Jesus fala para ela assim, ó, vai lá e chama teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Mas Jesus diz, bem sei, né? Que já tivesse 5. E que o que você está agora não é seu. Então Jesus conhece a nossa vida. Não adianta a gente vir aqui se pintar de algo que não é, porque Jesus vai tratar com nós.
O pastor falou dessa igreja, há um propósito sobre essa igreja. Como há um propósito sobre a vida daquela mulher, irmãos, que conheceu Jesus à beira do poço. Havia um propósito, e para ser o propósito ser cumprido na vida dela, os discípulos não podiam estar perto ali. Tem coisa que vai cumprir na sua vida, vai afastar algumas coisas de você, para ser cumprido. E a mulher disse, lá que a mulher viu que Jesus falou com ela, né? Falou, vejo que você é profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizer que é em Jerusalém, um lugar onde deves adorar. E disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, que a hora vem, e que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabe, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Somos gentios aqui. Mas quando Jesus fala para ela que a salvação vem dos judeus, era para criar uma vontade nela de levar a palavra adiante. É isso que nós temos que ter, a vontade de levar a palavra do Senhor adiante. Este é o propósito de Deus para a nossa vida. Que trabalharmos na obra do Senhor, levando a sua palavra adiante, levando o seu evangelho, fazendo o seu ID, trabalhando para o Senhor. Vemos aqui nessa passagem que havia um propósito. Essa mulher, quando largou Jesus ali no poço, ela foi para a cidade e evangelizou aquela cidade. Muitos ali não acreditavam, mas ela falou, então vem ver. Ele está lá no poço. E muitos que apontavam aquela mulher, teve que saber que Jesus era na vida dela, que o Senhor é na vida dela. Aqueles que te apontam, tem que saber que Jesus é na sua vida. Você tem que dar testemunho, sabe, para ver que Jesus é na sua vida. Grande testemunho nós temos aqui, irmãos. Fui criado com a minha mãezinha numa casa de tábua lá na rua Santa Rita. Ninguém dava nada para nós. Minha mãezinha, lavadeira de roupa. Não tinha nem comida para comer. Eu passei um ano comendo arroz com limão cravo. Foi anos comendo arroz com limão cravo. Mas Jesus tinha um propósito na minha vida. O arroz e limão cravo não faltava. O pé de limão cravo era do lado de uma fossa que fazia necessidade, e ele dava limão cravo o ano inteiro. É aquilo que nós comíamos, irmãos. E era necessário passar por isso. Mas mesmo assim, a gente não aprende, irmãos. Eu queria ter o tempo desses jovens para escolher a Jesus como Salvador. Né? Novo, tendo Jesus como Salvador. Ia ser todo diferente. Talvez a gente estava aqui cansado da vida, né? Porque o corpo cansa, irmãos. E a gente olha para o Evangelho, tudo que o Senhor tem me dado. Essa semana mesmo, eu tenho uma menina minha que ela falou, pai, eu não quero mais. Ela tinha um terreno lá embaixo. Pai, eu não quero mais o terreno. Eu vou passar para o Senhor pagar o terreno. O Senhor quer o terreno? É assim que o Senhor, Deus trabalha. Eu tinha pagado mais de 70 parcelas lá embaixo. Pai, fica com o terreno para o Senhor. Aquele que não tinha nada, morava numa casinha de madeira ali. Que a casinha de madeira que a minha mãe comprou, a pessoa que vendeu para ela passou até a perna dela. Teve que tirar nós de lá. Ainda bem que veio uma parente do meu pai lá de São Paulo, falando que ele não vai ficar na rua não. Num lugarzinho para nós ficar. E ali Deus foi trabalhando já na minha vida com propósito.
um ano de serviço. E fomos ali, eu e minha mãe vivendo a vida. Mas chega uma hora que Deus chama, né, irmãos? Uma vez que você está ali no seu bem-querer, acha que está tudo certo na sua vida, e Jesus chama, puxa pelo anzol. E é triste, irmão, quando Jesus puxa pelo anzol. Vai tirando tudo de você. Vai tirando família, vai tirando casa, vai tirando carro. Fica só você aí, Jesus. Tirando tudo, ficou só aí, Jesus. E quantas vezes estava aí Jesus só? Eu lutava, irmãos, irritando. Então o demônio tomava conta, irmãos. Quando você não escuta Jesus, o demônio toma conta. O demônio ia dormir comigo na cama. Olhava para o lado sozinho na cama, o demônio estava lá. Eu estava tão coisado na minha cabeça que eu mandava ele sair da minha cama. Vai para o inferno, deixa eu sossegado. Eu já perdi tudo, irmão. Eu sei ficar aqui. Eu quero viver minha vida. E a luz, eu dei testemunho para os irmãos, ficava doido. A luz no meu quarto acendia sozinho, o ventilador tinha um ventilador desse de teto. Do nada ele começava a rodar. E uma vez foi um casalzinho de irmão lá para pregar para mim, para levar eu para a igreja. Eu saí lá fora do portão, a veneziana começou a mexer. O irmão falou, você está com visita aqui, irmão. Amanhã nós vem. Não entra para orar, porque o Satanás está mexendo na minha veneziana. Não, irmão, nós volta outro dia. Falou desse jeito. Hoje nós estamos meio ocupados, nós volta outro dia. A perturbação é tanto, nem o irmão queria entrar para orar, irmão. Mas vai entrar outro dia. Hoje nós não entramos, não, irmão. Muitas vezes a gente vai estar sozinho. O diabo vai querer nos afrontar também. Mas quando você está sozinho, irmãos, lembre-se, o Criador, Ele não criou você em vão. Ele está do seu lado. Ele só está observando. Ele está observando a sua vida. Ele está observando o que Satanás está fazendo com você. E muitas vezes, irmãos, a gente não vem no culto porque está chovendo, de manhã cedo, que a gente não tem a escola bíblica dominical. Então, a escola bíblica dominical, ela é melhor que vir no culto, porque lá você aprende a palavra de Deus. Sabia? O culto aqui não é para você vir buscar algo de Deus, é para você entregar o que Deus fez para você. Isso é a vida do cristão. Não é vir ao culto pedir, é vir ao culto agradecer. Quantos estão agradecidos aqui ao Senhor? Glória a Deus. Então Deus tem um propósito na sua vida. Deus escolheu você. Eu não sei, né? Hoje falamos de Paulo, que Deus tinha um propósito na vida de Paulo. Hoje foi a pregação que o pastor Raimundo trouxe para nós, o ensinamento. Tudo é um propósito. Vimos que o apóstolo Paulo, ele escrevia cartas aos chefes da sinagoga. Tem fulano lá, está tendo culto na casa dele. Mas pode ir lá pegar ele, descer a lenha neles e trazer eles presos? Pode. Daí escrevia a carta. Mas agora, quando Jesus salva ele, quando ele encontra com Jesus, as cartas dele são diferentes. As cartas deles é para edificar a igreja. A carta dele é para dar instrução à igreja. E quando Jesus te salva, é para você aprender. É para você vir na escola bíblica. É para você aprender cada vez mais dele, para você instruir o próximo que vai entrar pelaquela porta. É isso que Jesus tem para mim e para a tua vida. E Jesus disse assim: mas hora vem, e é agora, em que verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim adorem. Deus é espírito. Importa que o adorem em espírito
e em verdade. Adore o Senhor em verdade. Tenha comunhão com o seu irmão em verdade. Aleluia. Que é o principal. Aleluia. Para nós. Qual é o principal mandamento? Adorar a Deus. Um dos principais, né? Amar a Deus e ao seu próximo. Se você não amar o seu próximo, você já está zerado. Então a gente tem que amar uns aos outros e ir atrás do nosso propósito, porque a cadeira que é minha não vai ser mais de ninguém, e a cadeira que é sua, Deus preparou para você. Amém, igreja? Vamos se colocar de pé, vamos estar orando. Tem alguém que quer se reconciliar? Tem alguém que quer entregar a sua vida